Olá, espero em Deus que esteja tudo bem com você e que esse vídeo seja mais uma bênção para a sua vida. Esse é o estudo de número 4, o plano da salvação. Vamos orar. Querido Deus, grande Pai, maravilhoso e eterno Deus, queremos agradecer, meu Pai, pelo privilégio de poder estudar mais um tema na Tua Palavra. Que possamos ser abençoados pelo Espírito Santo e que Ele nos conduza, meu Pai, ao pleno conhecimento da Tua Palavra e que possamos pôr em prática tudo isso que aprendemos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Ou ainda pergunta: como posso ser salvo? O estudo presente terá a responsabilidade, juntamente com o Espírito Santo, de responder essas questões. O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O estudo presente mostrará a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Vamos para a primeira pergunta desse estudo, que é a seguinte: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? No livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, temos o seguinte texto: porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ainda no livro de Romanos, capítulo 6, o verso 23, temos o seguinte texto: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sendo assim, a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. O preço foi pago por meio do sangue do Filho de Deus por todo aquele que o aceita. No Éden, Deus efetuou o primeiro sacrifício. Essa é a base da aliança, derramamento de sangue para haver remissão de pecados. Desde o Éden, o povo de Deus sacrificava animais na expectativa da vinda do Cordeiro de Deus, que derramaria seu sangue por toda a humanidade. Agora eu lhes pergunto: que reação Deus manifestou diante a entrada do pecado? No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8 ao 10, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus não abandonou o ser humano, Deus buscou o ser humano. Desde que entrou o pecado, Deus tomou providências para a salvação. Colocou em ação o plano idealizado antes da queda, baseado na sua justiça. Com os sacrifícios do Antigo Testamento, Deus transferia a punição que deveria recair sobre o pecador para o Cordeiro, que simbolizava Jesus Cristo. Por isso sabemos que desde o começo, Deus procura o ser humano em seu próprio estado de pecado e lhe propõe solução. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. No livro de Mateus, capítulo 15, verso 19, também temos o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A condição da natureza humana tornou-se mais corrompida e depravada. Após a queda, a natureza humana ficou propensa ao mal. O ser humano perdeu a intimidade com Deus e a imortalidade, que era condicional à obediência, ficando preso às cadeias de uma vontade corrompida. A partir de então, só é possível realizar o bem por meio da atuação de Deus em nosso coração, que opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. A nova natureza que Deus nos concede deve ser alimentada diariamente, por meio da comunhão com Ele e a realização de seu serviço. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Também no livro de
Romanos capítulo 7, do verso 15 ao verso 19, diz assim: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Querer o bem e não conseguir efetuá-lo é uma característica da natureza pecaminosa. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, a natureza humana pecaminosa pode ser um rei em nosso corpo. Eu posso oferecer os membros do meu corpo para a escravidão, da impureza e da maldade. Mas Deus nos motiva a usar o livre-arbítrio e agir como seus servos, oferecendo corpo, mente e espírito para instrumento de justiça e santificação. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? No livro de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que o aceita como Salvador é perdoado, transformado e recebe a promessa de vida eterna. Esse foi o plano que Deus estabeleceu, o plano da salvação. O que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz? Vamos ler o livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, que diz assim: Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Também no livro de Isaías, capítulo 53, o verso 5 e o verso 6 diz assim: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus Cristo carregou em seu corpo o pecado de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo lá na cruz. Quem pode mudar a natureza humana? Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, que diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Também no livro de João, capítulo 8, verso 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente por meio da presença do Espírito Santo e o conhecimento da verdade na vida cristã é que poderemos ser transformados. A salvação depende de nossas boas obras? Vamos ver o que nos dizem a Bíblia. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Também no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, diz assim: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. A salvação não depende de nossas obras. Pela graça que somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Se a salvação dependesse de nossas obras, não haveria necessidade de Cristo ter vindo morrer na cruz. Como pode o homem alcançar a salvação? Vamos ler o livro de 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12, que diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos ler também o livro de Hebreus, capítulo 5, verso 9, que diz assim: E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O homem pode alcançar a salvação aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos aqueles que lhe obedecem. O processo da salvação envolve os seguintes passos: aceitação de Cristo como Salvador pessoal, arrependimento e conversão, confissão dos pecados a Cristo, obediência aos mandamentos, novo nascimento através do batismo por imersão e buscar continuamente o crescimento espiritual. Através das Escrituras, Deus revela o propósito e a maneira que Ele usa para nos salvar. Que Deus abençoe você.